Bom, agora que finalmente estamos no mês de janeiro, nada melhor do que analisarmos um filme neste novo quadro do canal. E qual será o primeiro filme do dia? E aí, galera do Desenhos, Bugagens e muito mais. Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um novo quadro aqui no canal chamado Júlio César no Mundo da Cinematografia, em que eu analiso diversos filmes e séries e dou a minha opinião em ambos. E para começarmos esse quadro com uma chave de ouro, ou melhor, de cobre, eu irei analisar o infame filme de 2006 da Moranguinho, que se chama Moranguinho, o filme Doces Sonhos. Se você mora debaixo de uma pedra e não sabe o que é Moranguinho, é basicamente uma série animada que fala sobre uma garota chamada Moranguinho, uma garota que vive no meio do nada, e sem pais, em uma terra chamada de Morangópolis, onde ela vive diversas aventuras com uma cacetada de amigos que eu não vou perder meu tempo para falar de todos eles. A cada episódio, eles vivem alguma aventura juntos enquanto eles cantam números musicais divertidinhos e coloridinhos. Eu cheguei a assistir esse desenho quando eu era um pivete, e eu achava perfeitamente ok, não era nada demais e também não era nada de menos. A animação era adorável, as músicas eram cativantes e os personagens eram aceitáveis, mas eu nunca considerei como um dos meus desenhos favoritos de todos os tempos, obviamente. Eu entendo o saudosismo de quem gosta desse desenho, mas pra mim era apenas ok. Mas esse filme, ao menos naquela idade, eu dou graças a Deus por eu ter os neurônios de nunca assistir isso na minha vida. De verdade, quando eu tinha por volta dos meus 7 anos, eu vi esse filme em uma coleção de outras produções da Moranguinho num DVD pirata que a minha irmã tinha. E quando eu observei os personagens com essas caras de quem cheirou pó royal durante um passeio de Opala a 220 km/h, eu desconfiei da existência desse filme e nunca pensei em assistir isso. E quando eu finalmente assisti a esse filme no ano passado, Jesus amado! Para resumir o quão ruim foi essa experiência, eu vou colocar uma das minhas caras traumatizadas em um dos meus vídeos para mostrar para vocês o resultado final dessa bagaça. Pois é, dá pra entender a tortura visual que eu tive que passar? E é por isso que no vídeo de hoje, eu vou analisar essa bagaça desse filme e tentar não vomitar enquanto eu analiso. Então peguem seus doces ou seus sacos de vômito se vocês não querem passar mal e bora começar. Para começarmos nossa análise, um filme animado não seria um filme animado sem o seu principal fator, a animação. E eu devo dizer isso, a animação não é tão ruim quanto seria. É tão pior quanto eu esperava. Esse, com certeza, é um dos filmes animados mais assustadores que eu já vi na minha vida. A animação desse filme é tão horrorosa que faz a animação de Deu a Louca na Chapeuzinho parecer uma obra de arte em comparação. E olha que esse filme saiu um ano antes dessa porcaria. Os personagens são extremamente horrorosos de se olhar, as cores são super saturadas e os cenários são muito feios e mal pensados. A animação 2D da série original era muito melhor e mais bem feita do que essa coisa que deveria ser chamada de filme. A pior parte disso tudo é que, além dos personagens se moverem em um único cenário de fundo PNG, ao ponto de parecerem estar com tolete nas calças, mostrando que o filme não teve o maior dos orçamentos. Há diversos momentos nesse filme em que eles possuem a cara de pau de dar um zoom desconfortável nos rostos dos personagens. E eu digo sério que isso acontece mais do que o esperado. Pois é, dá pra entender no que eu tive que passar durante uma hora até essa tortura visual terminar?
Sem contar que além de terem alguns bichos na Terra dos Sonhos com formatos, digamos, bem sugestivos, eles ainda tiveram a cara de pau de colocar essa atrocidade nos cinemas. Não acreditam em mim? Então observem esse pôster promocional do filme nos Estados Unidos. E se tem uma pergunta que eu quero dizer nesse instante, é: como isso é possível? Esses produtores realmente pensaram que o filme era bom o suficiente para estar nos cinemas? De verdade, o que eles tinham na cabeça é que as crianças iriam adorar essa animação tenebrosa. É claro que eu não sou um dos melhores animadores de todos os tempos, mas ao menos eu tento dar um charme a mais na produção minimalista do canal. E eu também entendo que o filme saiu em 2006, já que a animação 3D estava engatinhando cada vez mais. Mas ainda assim, naquele ano, tivemos filmes como Happy Feet, O Pinguim, Carros, A Casa Monstro e O Bicho Vai Pegar. E esses filmes tinham animações muito melhores e mais bem feitas do que a animação dessa atrocidade. Então sim, eu posso ser chato quando o assunto é animação para mim. Mas agora que eu já falei o bastante sobre a animação do filme, eu deveria falar sobre a história e o conteúdo do filme em geral. E eu devo dizer que a história do filme é tão fraca e sem inspiração que parece que foi escrita por um dos filhos dos produtores que tinha 3 anos. A história é basicamente a Moranguinho e suas amigas percebendo que o canteiro de morangos de Morangópolis não tem mais morangos, o que obviamente as deixa muito tristes e agindo como se fosse o fim do mundo, o que é uma grande frescura. E então, do nada, os nossos, abre, fecha aspas, vilões incríveis, a uva azeda e o homem torto do bico do porco espinho. E, sim, eu falei desse jeito porque é assim que o nosso vilão, abre, fecha aspas, espetacular se apresenta ao público em diversos momentos do filme como se eles fossem idiotas. Mas continuando, esses vilões querem roubar essa mesma terra que ficam os morangos para construírem uma fábrica. E por que eles querem fazer isso? Eu não sei, eles nunca explicam. Talvez porque eles são os vilões genéricos do desenho que só estão aí para obter algum tipo de desafio para elas. Mas, não. Essa é a mesma terra em que o canteiro de Morangópolis fica e a Moranguinho não poderá realizar o sonho dela de um novo canteiro cheio de morangos. Depois que Elvinha fala uns Paranoia que, se eu fosse a Tortinha, eu também ficaria pé da vida. A Moranguinho decide realizar uma festa do pijama na casa dela para elas se reconciliarem como amigas. Enquanto isso, os nossos vilões vão encontrar um lugar misterioso que não está no mapa. E como eles conseguiram encontrá-lo? Eu não faço a menor ideia. Porém, quando todas estão dormindo, uma abelha do sono aparece na casa da Moranguinho para alertar que os vilões começaram a dominar a Terra dos Sonhos. E para elas chegarem até lá, a Biscoitinho constrói um barco dos sonhos, o que faz elas chegarem à Terra dos Sonhos, onde os nossos vilões de alguma forma estão dominando o lugar. E com a ajuda de outros cidadãos da Terra dos Sonhos, como a PJ e o Homem do Sono, cabe a todos de derrotarem os temíveis vilões e devolverem os sonhos a todas as pessoas do mundo. Meu Deus do céu, por onde eu começo com esse resto de lixo que ninguém deveria ver? Ah, que tal eu começar pelo fato de que meu filme é super entediante? De verdade, nada acontece nesse filme durante o começo dele. Eu fiquei tão entediado que eu pausei umas 4 ou 5 vezes apenas para fazer outras coisas. Vocês conseguem entender o quão isso foi um trabalho extremamente chato. Sem contar que o filme possui uma duração de 75 minutos, e o enredo não começa a agir até os 32 minutos. Eu não estou exagerando quando eu digo isso, eu realmente observei a barra de duração. Uma outra coisa que eu também notei é que o ritmo do filme é bem lento, o que faz o filme parecer maior do que ele já é. Tem tantas cenas chatas nesse filme que se eu falasse de todas elas, o vídeo iria durar até amanhã. Mas sabem o que é ruim de verdade? Na verdade, não é apenas uma, mas 2 coisas que eu queria dizer. A primeira delas é que o filme não possui nenhum tipo de comédia. E falando sério, eu assisti ao filme umas 2 vezes apenas para a preparação desse vídeo e eu não consegui encontrar piadas boas para dar uma amenizada ao filme. E quando o filme decide tentar alguma piada, não funciona nem um pouco porque elas geralmente giram em torno da Pudim ou do Rocambole. Vocês sabem, os mascotes da Moranguinho. Eu também acho engraçado como o Rocambole não fala nada, mas a Pudim consegue falar perfeitamente como se ela tivesse saído de um filme da Barbie. Seria algum tipo de mutação genética misteriosa. Ah, mas enfim.
A segunda coisa que a mensagem de você acreditar nos seus sonhos é que eles irão se tornar realidade se repete constantemente durante esse filme que se torna muito irritante depois de um tempo. E eu não estou brincando que isso se repete. O filme todo. Onde os sonhos se tornam realidade, seu sonho favorito vai se transformar em realidade. Para acreditar nos sonhos, primeiro você tem que acreditar em si mesma. E o meu sonho tão distante, num instante posso realizar. Porque vamos fazer o sonho da Moranguinho se tornar realidade. Estou certa? Estou? Eu estou certa, não estou? O que vai te realizar agora vai brilhar. Quando amanhã chegar e seu sonho se lembrar, pode fazer tudo se realizar. Para acreditar nos seus sonhos, primeiro tem que acreditar em si mesma. Quando sonhar, lembre sempre de acreditar. Quando sonhar, lembre sempre de acreditar. Bom, o que eu escuto é que, para acreditar nos seus sonhos, primeiro tem que acreditar em si mesmo. Podemos fazer esse sonho se tornar realidade, como um sonho se tornando realidade. Para acreditar nos seus sonhos, primeiro tem que acreditar em você mesma. Estamos falando de sonhos que se tornam realidade. Eu acho que os sonhos podem mesmo se tornar realidade, né? Jesus amado. Vamos continuar a falar sobre o próximo tópico ou senão a minha sanidade mental vai sair de mim. Mas o que mais me incomoda durante a experiência é como o filme tenta constantemente forçar essa mesma mensagem de acreditar nos seus sonhos em cima da tortinha. Como podem ver, a tortinha é tratada como se fosse uma pessoa ruim só porque ela não acredita nos seus próprios sonhos e que eles irão se tornar realidade. Mas essa é a questão. A tortinha é constantemente tratada muito mal pelas outras só porque ela não decide acreditar nos seus sonhos. Ela não devia ser forçada a dizer que os sonhos podem se realizar caso ela não queira. Ela tem a própria vida dela, e ela cuida de si mesma. O que poderia trazer uma mensagem ruim de que é perfeitamente ok em forçar as pessoas em acreditar nos seus sonhos e que eles irão se tornar realidade. E que você é uma pessoa ruim caso discorde com isso. O pior de tudo é que a tortinha é a única personagem desse filme que eu gosto e possui um cérebro na cabeça, já que ela sempre diz a verdade para as suas amigas e as corrige caso elas agem de forma exagerada. Para eu provar isso tudo, eu vou trazer alguns trechos do filme para mostrar como a tortinha é assim. Como eu vou assar todas as minhas tortas de morango se aqui não existe nenhum morango? Para, isso não é o fim do mundo. É sim! Acho que você vai ter que começar a assar mini tortinhas. Quando as coisas ficam muito difíceis, podemos achar uma saída. E às vezes, quando as coisas parecem difíceis, elas podem piorar. Ei, alguém trouxe damas? Fui eu. Alguém trouxe dominó. Eu gosto desse jogo. Eu trouxe. Você quer brincar? Não sei. Talvez. Desculpe pelo que eu disse. Você poderia, talvez, você sabe, me perdoar? Sim, quer dizer, mais ou menos. E mesmo com tudo que a coitada da tortinha passa, ela ainda é a única personagem desse filme que eu gosto e que eu posso me relacionar perfeitamente. Mas tirando esse assunto, o que também é bastante problemático é que, assim como a maioria de filmes baseados em desenhos, o filme falha em dar as boas-vindas aos telespectadores no mundo que o desenho se passa. Nesse caso, a terra de Morangópolis. O filme simplesmente os jogam pra dentro da história, esperando que todos sejam fãs fanáticos da Moranguinho, já fortemente ligados dia a dia com a série original de 2003 que eles estão assistindo e com os personagens do desenho. Isso não é só escrita muito preguiçosa, porque o filme não tem a função de explicar o mundo de Morangópolis e todas as características dessa terra e também sobre os personagens, mas porque o filme também está colocando seu fã-clube antes de uma boa produção cinematográfica. Caso você não introduza o mundo de um desenho que o filme está sendo inspirado, isso irá alienar o público que ainda não viu o desenho, como também irá deixá-los com muitas dúvidas sobre quais tipos de coisas possuem por lá. Isso é bastante importante porque não só o público poderá ter uma noção sobre esse mundo, como também eles podem tirar suas próprias conclusões sobre o que tem por lá. Tem filmes que possuem bons exemplos de introduzirem seu mundo de forma decente, como os que eu estou passando do meu lado. Mas agora que eu já falei o suficiente sobre todo o conteúdo, eu deveria falar sobre os personagens.
E eu deveria dizer isso. Eu acho que os personagens deveriam estar na lista do Guinness World Records pelos personagens mais esquecíveis da história dos filmes animados. E falando sério, nem a Moranguinho, nem as suas amigas, nem os seus mascotes, nem os vilões ou os cidadãos da Terra dos Sonhos possuem alguma característica que possa distinguir entre todos. E é por isso que eu nem pretendo falar tanto sobre os personagens, porque eles são tão chatos e sem alguma personalidade que eu quase dormia cada diálogo irritante que eles diziam. E sobre os vilões do filme, a uva azeda e o homem torto do pico do porco espinho. Eles são provavelmente dois dos vilões mais chatos e previsíveis que eu já vi em um filme animado. Logo no momento que eles são introduzidos, nós já sabemos que eles são os vilões logo de cara. Nós sabemos que eles vão aprontar algo, sem contar que além de eles serem péssimos vilões, eles passam a maior parte do tempo discutindo, que se torna super irritante rapidamente. Eu nem pretendo mostrar esses momentos, de verdade. Não há nada explicado sobre eles. De onde eles vêm, como eles se tornaram dessa maneira ou sobre como eles formam uma ótima dupla. Será que os produtores desse filme estavam realmente querendo fazer desse filme uma obra inacabada? Nós nunca saberemos. Mas agora que eu já terminei de falar sobre o conteúdo, será que ao menos a trilha sonora e as músicas desse filme compensam? E eu tenho uma resposta surpreendente para todos. É claro que não. Nem mesmo a trilha sonora consegue salvar esse filme. E isso porque a maioria dela é formada por melodias cafonas e doentias. Não há nada de interessante, chamativo ou notável com essa trilha sonora porque ela literalmente parece que foi feita para um filme direto para vídeo, e não para o cinema. Uma trilha sonora é feita para ter milhares de possibilidades e sons distintos, e não como algo genérico e fraco para a televisão. Mas vocês sabem o que é realmente fraco nesse filme? Esse filme é um musical. E eu não estou brincando quando eu digo isso. Quando vocês achavam que podia piorar, aí está o restinho de chorume pra essa porcaria. Todas as canções desse filme são vez. Cada canção desse filme acaba aparecendo do nada. Elas interrompem o ritmo, parecem como filler esquecível apenas para preencher a duração do filme, e todas elas falam de um único tópico: sonhos, sonhos e sonhos. E em quase todas elas, as canções sempre forçam essas mesmas mensagens de você acreditar nos seus sonhos e que eles irão se tornar realidade, que isso torna o filme mais insuportável de aturar. Eu juro que em breve, eu irei esquecer essas canções assim que eu terminar o vídeo. Mas enfim, depois de tudo isso que eu passei, será que há pelo menos alguma qualidade decente ao filme? Bem, surpreendentemente sim. Assim como na série original de 2003, a dublagem ainda é muito boa. Apesar dos diálogos fracos e sem inspiração, até porque o filme usou basicamente os mesmos dubladores da série. E eu também acho que outros dubladores desse filme, como o Hélio Vacari, a Elisa Vilon e o Rodrigo Andreato também se saíram muito bem nos seus respectivos personagens. Eu só acho que eles deveriam ter contratado uma outra dubladora para a voz cantada da Moranguinho porque a Tatiana Kepler ficou um pouco caída quando ela cantava em sua personagem e que algumas personagens tinham vozes bem diferentes quando cantavam. Mas ainda assim é melhor do que nada. E como eu disse anteriormente, a Tortinha é a única personagem desse filme que eu realmente gosto e que ao menos possui um cérebro na cabeça. Eu só acho que após ela ter sido constantemente forçada a acreditar em seus sonhos e que eles irão se tornar realidade, ela perde um pouco desta característica. Mas eu ainda gosto muito dela. Mas tirando a dublagem e a personagem da Tortinha, eu não consigo encontrar uma única qualidade boa desse filme. A animação é horrível, a história é super fraca e genérica. Os personagens não têm personalidade ou são super irritantes e as canções são um porre. Não é um filme tão abismal quanto Norm e os Invencíveis, mas ainda assim é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. E é por esse motivo que o filme acaba recebendo um repugnante 1 de 10. Mas enfim, eu espero que todos tenham gostado bastante deste meu vídeo. Se inscrevam no canal. Deixem aquele like maneiro e também ativem aquele sininho incrível das notificações sempre que eu postar um vídeo. Eu agradeço a todos que compareceram por aqui, e até um outro dia. Fui.